Pessoal, antes de eu começar a homenagem, quero pedir desculpas aí pelas falhas que às vezes dá no som. Que esse programa, na verdade, eu comprei esse programa e achei que eu usava uma versão grátis dele. Acabei comprando ele achando que ele seria melhor, mas não ficou muito bom não. Então mas vai dar para vocês entenderem o vídeo, tá bom? Ficou algumas falhas na voz, às vezes o programa corta, mas se prestar bem atenção vai ficar legal, vocês vão entender, beleza? Olá gente, mais uma vez aqui é o Júnior, do canal Cadeirante Hiperativo, dando minha sequência aqui a nossas homenagens. Hoje eu quero homenagear mais uma pessoa que foi muito importante aí em todo esse tempo da minha recuperação, desde o dia que eu acidentei. E hoje eu vou falar dessa mulher aqui, minha mãe, Dona Neuza Arruda. Esse aqui é meu pai, Arruda. Vocês vão ver a história dele, vocês vão chorar. Esse cara também vai ter uma homenagem muito linda. Mas hoje eu vou falar da minha mãe. Minha mãe desde criança sempre fui o mais raquítico da família. Então minha mãe sempre se preocupou muito comigo, né? E me dava tudo quanto é tipo de vitamina para ver se eu arribava. Era ovo de pata com biotônico Fontoura, chá de erva Santa Maria, tudo quanto é coisa que vocês pensam, eu bebia. E quando eu acidentei, ela, além de ficar sabendo do meu acidente que foi muito grave, ela cuidava da minha avó, Josefa, mãe dela, que estava com, na época, mais ou menos 79 anos na cama. Ela cuidava da minha avó no sítio, e minha avó já tinha sofrido, não sei se ela tinha sofrido AVC, mas já estava com a cabeça ruim. Então eu só vou contar duas histórias da minha avó rapidinho para vocês entenderem. Então ela gritava muito de madrugada. Uma vez ela gritou, chamou minha mãe para minha mãe e meu pai tirar ela de cima de uma árvore, que ela estava quase caindo. Aí minha mãe e meu pai tiveram que convencer ela, tirar ela da cama, colocar no chão. Agora a senhora desceu da árvore, tudo bem? Tudo bem. Voltou ela para a cama, parou, dormiu. Depois outra vez ela chegou com uma história para minha mãe. Tô contando da minha avó, não da minha mãe por enquanto, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem. Minha avó Josefa, que a minha mãe cuidava na cama na época que eu acidentei. E aí ela pegou um dia, chamou minha mãe no quarto e falou: você sabia que o seu marido tem uma filha lá no Nordeste? Coitado do meu pai. Meu pai nem conhece o Nordeste. Tem uma filha lá no Nordeste, já tem 10 anos. Daí a mãe já sabia que ela estava com a cabeça ruim, né? Falou: não, mãe, então a senhora me fala onde que ela está, porque eu vou lá buscar ela. Porque daí ela vai me ajudar aqui também em casa, né? Daí a minha avó repetiu: não adianta buscar não sabe fazer nada. Daí a minha mãe pegou, chamou meu pai, falou: Cirilo, vem aqui que Dona Zé quer falar um negócio pro senhor agora. O senhor vai contar, vai explicar essa história aqui, como é que é. Daí a minha bisavó olhou para ele e falou: conta a verdade para ela. Fala da tua filha que você tem lá no Nordeste. Então, coisas assim que... Ela levou minha avó. Só que como eu morava em apartamento, minha avó deixou comer comida com minha tia Amélia, que hoje já faleceu. Que saudade que eu tenho dela. E meu tio João também, que já faleceu. Que saudade que eu tenho deles lá, dos meus primos, todos eles. Mas enfim, deixou ela lá porque eu morava em apartamento. E a minha avó, ela gritava muito dentro de casa. E a minha mãe, preocupada com ela fazer escândalo num prédio, né? Os vizinhos todos se incomodar, não vai dar certo. Aí a minha mãe conversou com a tia Amélia, irmã dela, e deixou ela lá. Só que nesse período que a tia Amélia ficou cuidando da avó, a minha avó começou a fazer birra, começou a fazer greve, não queria comer, não queria de nada, só comia quando a mãe ia lá, agradava ela: ô mãe, eu vou fazer uma papinha assim pra senhora, fazer um leite com farinha de milho, que ela adorava um leite com farinha de milho. Aí convencia ela, comia, voltava tudo alegre de novo. Então daí nesse período eu tive que ir pro Sara.
Para quem não conhece, a rede SARA é uma rede especializada em lesão medular, AVC, né, e tem em várias regiões do Brasil. Hoje chama Rede SARA, antigamente era Sara Kubitschek, né, que foi criada na época do JK, que, se não me engano, ele tinha uma filha que era deficiente física e eles criaram essa rede e foram ampliando. Então, se vocês procurarem Rede SARA, vai ver que tem várias capitais. Enfim, minha mãe, quando eu fui para Belo Horizonte, porque eu fui na unidade de Belo Horizonte, então a minha mãe falou assim: ó, Júnior, você vai ficar lá mais de um mês, eu vou fazer o seguinte, se você quiser que eu volte, eu vou voltar agora com a mãe lá para a chácara de Jardim Alegre. Se você quiser que eu volto para ficar aqui com você e ajudar a cuidar, eu vou trazer a mãe, mas ela vai ficar aqui comigo, porque se eu deixar ela lá na Amélia, vai continuar fazendo umas birras dela e ela não vou ter paz. Falei: não, mãe, eu te dou a resposta. Eu não sei como que eu vou voltar de lá, porque todo mundo que acha que vai pro SARA, muita gente que não conhece acha que você vai voltar andando. Na verdade, a rede SARA, ela te ajuda com o que você tem. Se você consegue mexer um dedo, ele vai te ajudar a fazer alguma coisa com o dedo. Para vocês terem uma base, quando eu fui lá, eu não mexia nada. A minha profissão era analista de sistemas, então eu sabia usar muito computador. Eles instalaram software lá para mim usar o computador com os olhos, porque eu não conseguia mexer braço, perna, nada, mas era uma maneira. Falou: não, se você quiser, tem uma maneira de se virar, você não vai ficar parado. Então, continuando, daí quando eu voltei para Cianorte, que eu morava em Cianorte, um abraço para a galera de Cianorte aí, tem muita saudade daí. E então a minha mãe trouxe a minha avó. Liguei para a mãe e falei: não, mãe, pode vir, pode trazer a avó, que ela vai morar aqui com a gente. E aí, por incrível que pareça, que a minha avó, ela fazia muito escândalo, né, dentro de casa. E por incrível que pareça, no prédio, nunca ela fez manha. Ficava quietinha, a mãe tratava dela, ajudava em mim, ajudava a dar banho, uma hora a lavar uma roupa. E junto com a minha esposa, que graças a Deus também até hoje está comigo e sempre me ajuda. Hoje ela ajuda eu e ajuda o pai dela no escritório em Jardim Alegre. E então a dona Neuza aí, essa guerreira, sempre cuidou de mim, e eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para ela, porque ela sempre esteve comigo. Então, depois de um tempo aí, ela foi sozinha, com meu pai ficou na chácara, né? E aí depois meu pai também abandonou a chácara aqui, deixou uma pessoa morando, cuidando da criação que tinha. Quer dizer, não tinha criação, quase criação nenhuma, porque ele também vendeu tudo para ir lá, e foram os dois morar comigo. Então a gente morou mais de 10 anos em Cianorte, e a dona Neuza sempre junto, ajudando a gente, fazia comida, enquanto a minha mulher trabalhava, e minha mulher trabalhava no mercado, e meu pai ajudava a dar banho em mim junto com a minha mulher, porque minha mãe não tinha força nos braços, porque ela tem um tendão no braço lesionado, né? Então ela tem pouca força no braço. Então quem ajudava era meu pai e a minha esposa, que ajudava a dar banho em mim, colocar eu na cadeira, lá dar banho, e aquela história que eu fiquei um ano praticamente sem movimento nenhum, né? Então foi uma época muito difícil, né? Depois de quando eu comecei a ter movimento nos braços, que eu consegui pelo menos ter independência para comer e para poder escovar dente, para poder usar o computador um pouco, porque eu não posso usar muito, eu já expliquei isso para vocês. Então essa mulher aí é uma guerreira que eu não podia deixar de homenagear ela. Hoje eu fiquei aqui pensando, não, vou homenagear ela ou vou homenagear meu pai? Falei: não, ela está com saúde ainda, está em vida. O meu pai, que nem eu já fiz homenagem para minha sogra,
que é o meu, eu queria ter feito homenagem para minha sogra também em vida, mas infelizmente Deus levou ela nova. E meu pai também, Deus levou ele com 68 para 69 anos, mas a história do meu pai é muito linda também. Eu acredito que vocês vão chorar quando eu contar a história do meu pai. Então a minha mãe sempre foi, eu falo que ela sempre sempre é uma psicóloga. E para vocês terem uma ideia, quando minha mãe é muito curiosa, toda a vida gostou de ler, gostou de aprender as coisas. Para vocês terem uma ideia, quando ela foi para lá, ela se interessou que eu tinha, depois de um ano eu consegui mexer um pouquinho no computador, com o adaptador, e eu tinha um notebook. Comprei um notebook, porque no notebook ficava mais fácil de eu usar o notebook por causa do mouse. Então não tinha dificuldade nenhuma. E ela se interessou e eu comecei a ensinar ela a mexer no computador, deitado na cama. Ela, curiosa, eu falava, não mãe, para fazer isso tinha que ir em tal lugar, para você pesquisar isso vai em tal lugar. E ela aprendeu tudo. Hoje a minha mãe é uma fera em computador. Para você ter uma ideia, ela tem o notebook dela, ela tem uma máquina de bordado, que é aqueles bordado industrial, você tem que pegar as matrizes, baixar, fazer download, instalar. Ela faz tudo isso sozinha. Hoje em dia tem coisas que ela vem me perguntar que eu não sei o que é. Coisa de Facebook, essas coisas que eu não sou muito bom, porque eu não mexo muito. Mas a minha área mais é lógica, né? Que eu mexia de programação, mas eu não, como dizer, eu já falei que eu não tenho saúde para estar trabalhando, né? Mas eu fico pouco tempo no computador e hoje eu pensei, quem que eu vou homenagear? Tem minha mãe e meu pai. E tem mais gente ainda, vai ter surpresa, vai ter muito mais gente que eu vou homenagear. Mas eu falei, meu pai, espera um pouquinho, porque ele não vai ver mesmo essa homenagem, mas minha mãe está viva. Então eu quero que ela veja essa homenagem, todo o meu agradecimento para ela, para a tia Amélia, que já foi, mas que também me ajudou. Eu falava, até brincava com a mãe, a tia Amélia, ela faz uma conversa. Só que se a gente puxar assunto com ela, aí a gente conversa bastante. Que a tia Amélia era bem quieta. Um abraço para todos os meus primos aí em Cianorte. Quando eles vêm para cá, a gente faz uma festa, faz uma comida, faz um negócio gostoso e está na hora de vocês virem para cá de novo, hein, meu povo. Então, eu quero fazer essa homenagem aqui em agradecimento à minha mãe, que todos os irmãos dela, que moram em São Paulo, que moram em outros estados, fiquem sabendo dessa gratidão que eu tenho certeza que Deus tem para ela muito bem reservado. Então, mãe, eu te agradeço de coração. Deus Josefa, né? O nome dela era tão antigo que nós chamávamos, o nome dela era Josefa com PH. Então, depois de praticamente 10 anos que a gente estava lá, minha mãe ajudava a cuidar de mim e cuidava da avó Zefa, que ficava num quartinho lá. Depois de um tempo eu saí do apartamento, porque o apartamento não tinha nem sacada, e eu queria um lugar para mim ficar, pelo menos tomar um sol de vez em quando. Aí eu aluguei uma casa, e nessa casa daí tinha o quartinho da avó Zefa, e ela ficava, coitada, só deitada, porque ela sofreu AVC, e de vez em quando a manhã ia para a igreja, a gente ficava em casa, e ela chamava, porque a minha mãe chama Neuza Maria, né? E ela chamava a mãe só de Maria. Então de vez em quando a mãe da casa, ela começava lá do quarto, Maria, Maria. Aí a minha mulher ia lá, o que foi, vó? O que a senhora quer? Eu quero, me faz um leite com como é que é? Farinha de milho. E ela gostava de um leite com farinha de milho, minha avó Josefa, que eu tenho tanta saudade também. Então eu quero que a minha mãe, em vida, receba essa homenagem de agradecimento que eu tenho por tudo que ela fez por mim desde criança. Igual eu falei, eu era mais da família, os outros achavam que eu era caçula. E eu, quando meus irmãos brigavam, porque eu não aguentava encarar eles, então até hoje eles falam pra mim que eu ia só na base da pedra e da paulada, porque senão eu apanhava feio. Mas é isso aí, gente, mais uma homenagem que eu faço. Eu não coloco nada em script, eu vou falando o que vai saindo da boca,
Eu penso assim, se não der certo eu não coloco no ar, se eu achar que ficou legal eu coloco no ar. Então eu quero que vocês saibam o que essa minha mãe fez por mim desde criança. Eu lembro, vou contar uma história agora, que ela ficou brava comigo um dia, que eu já estava grandinho, ela quase me bateu. Porque o meu irmão mais velho, Marcelo, eu sou do meio, somos em 3. Meu irmão mais velho é a cara da família da minha mãe. E o meu irmão mais novo é a cara da família do meu pai. O meu ex-patrão falava que o meu irmão Silvio era o pai mais atualizado. E eu não parecia com nenhum dos dois. Aí um dia eu brinquei com a mãe e falei, mãe, eu acho que eu sou filho adotivo, não sou não? Porque eu não pareço com nenhum de vocês dois. Ela falou, moleque, eu quase morri pra ganhar você. Quase morri pra ganhar você, agora você vem falar que você é filho adotivo? Você cria vergonha na cara. Eu sei que eu abaixei a bola. Enfim, um dia desses negócios desses aplicativos de envelhecimento, eu peguei, fui fazer por brincadeira, fui fazer o aplicativo de envelhecimento, e por incrível que pareça, o meu irmão mais novo, que parece com o meu pai, não ficou tão parecido com o meu pai. E eu fiquei a cara do meu pai. Então, mãe, me perdoa por aquele brincadeira que eu falei que eu era filho adotivo. E a senhora sabe que era brincadeira. E eu quero te agradecer por tudo em vida que eu peço para Deus toda noite, que eu oro. Eu sou tão fraco que às vezes eu esqueço de orar, mas sempre que eu falo com Deus, eu falo, Deus, dá saúde para minha mãe até o último dia de vida dela. Porque foi assim a história do meu pai, que vocês vão ficar sabendo daqui uns dias. Tá bom, pessoal? É essa homenagem. Fiquem com Deus todos vocês. Curtam aí o canal. E sei lá. Façam o que vocês quiserem. Compartilhem esse vídeo. Mostrem para os seus filhos o que uma mãe faz por um filho. Tá bom? Um abraço e até a próxima. E aí, casca grossa? Gostou do vídeo? Já dá o like. Clica no sininho aí para receber as notificações. E curte, hein? Manda logo, mano. Tô com pressa.